Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre o curso Rápido Hacker. Na nossa primeira aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre a anatomia do ransomware, ou seja, como ele funciona, como ele vai infectar e por que ele consegue atingir os seus objetivos. Nessa segunda aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre o ciclo vicioso e quase inquebrável do ransomware, ou seja, por que existe tanta impunidade, como que alcança-se o sucesso e por que se dá essa continuidade, por que o tema ainda é tão recorrente. Então vamos falar em primeiro momento sobre o sucesso. Então, o primeiro passo para que a gente tenha um sucesso é a execução do ransomware. Como a gente já viu anteriormente, basta que a máquina esteja vulnerável e o ataque ocorra. O primeiro passo, que seria o mais lógico, após a gente ser atingido por um ataque ransomware, que claro, não é ideal, mas ele acontece, é que a gente tenha um método de restaurar os arquivos ao ponto anterior, para que a gente não precise pagar o resgate. Não temos como fazer isso sem passar por uma solução de backup. E normalmente o ransomware se vale de backups muito mal configurados ou mal planejados dentro das empresas. Ou seja, backups muito espaçados, com as informações já não tão válidas. Às vezes a infraestrutura de backup está dentro da própria rede do cliente, ou seja, vai acabar infectando dentro ali do próprio ataque ransomware, vai acabar atingindo a estrutura de backup, ou seja, vai indisponibilizar tanto os arquivos originais quanto a nossa cópia de segurança. Então, com isso, ele acaba tendo uma etapa de sucesso muito maior. Um outro ponto que o ransomware se vale é a urgência em reaver os dados, ou seja, ele criptografou agora todos os seus arquivos e vai parar totalmente sua empresa. Cada minuto parado, ele vai impactar com certeza no faturamento. Então isso acaba se valendo dessa urgência em reaver os arquivos para que você possa dar continuidade no seu negócio. Então ele se vale dessa urgência em reaver os arquivos. Uma outra característica do ransomware em ter sucesso é que ele seja muito rápido, não somente na infecção, mas ser rápido e também conquistar o usuário a pagar o resgate, ou seja, para que as empresas de antivírus não consigam pegar de alguma forma essa amostra e desenvolver uma vacina para isso, ou até mesmo recuperar. Então, alguns tipos de ransomware começam a fazer até mesmo terrorismo, ou seja, ele infectou a máquina do usuário, infectou os servidores, infectou toda a rede e começa a pagar um arquivo por minuto, um arquivo por hora. Isso vai acabar dando um desespero, porque você vai, a cada minuto passando, você vai conseguir recuperar menos arquivos, mesmo que você pague o resgate. Então isso faz com que o usuário vá lá e acabe pagando o resgate antes mesmo de acionar uma autoridade ou acionar o seu pessoal de TI. Um outro ponto que o ransomware se vale é o despreparo das empresas em relação à tecnologia. Normalmente, e é bem comum isso, as empresas acabarem vendo a tecnologia como um custo. Então, se você não tem um aparato tecnológico de segurança que vá te proteger contra o ransomware, que normalmente as empresas não estão totalmente preparadas ou têm sistemas ineficientes, acaba se valendo aí também de uma vantagem para o ataque e o sucesso do ransomware. Então você não ter um bom antivírus configurado, um bom firewall, um bom sistema de patch para blindar as vulnerabilidades da máquina, acaba te expondo muito mais a esse tipo de ataque e aumentando a camada de sucesso do hacker. Um outro ponto também que garante o sucesso, que a gente já aprendeu no vídeo aula anterior, é que o próprio ransomware ele se apaga. Então ele vem, se instala, muitas vezes ele baixa um outro arquivo que vai fazer toda a criptografia e se apaga. Ou seja, ele não deixa nenhum tipo de rastro. Então uma vez que eu não tenho mais o arquivo para analisar ele, gerar uma vacina, gerar um bloqueio, gerar uma solução que possa ser efetiva contra ele, isso garante também que aumente a taxa de sucesso ali do ataque hacker. E, por consequência, o ataque ransomware acaba sendo muito mais efetivo. Legal, uma vez que nós entendemos a trilha de sucesso aí do ataque ransomware, nós vamos entender por que há tanta impunidade, né? Por que a gente não consegue barrar esse tipo de ataque, barrar esse tipo de situação dentro das empresas. O primeiro passo é que o resgate hoje ele é feito em moedas digitais, Bitcoin, como a gente aprendeu na videoaula, uma criptomoeda. Uma vez que eu vou pagar esse tipo de ataque através de Bitcoin, em algum sistema que converta ali reais ou dólares para Bitcoin, eu passo a não ter mais o rastreamento desse dinheiro pelos métodos financeiros tradicionais. Então esse dinheiro o hacker provavelmente vai deixar parado por um bom tempo, para as pessoas esquecerem, passar ali, baixar poeira, ou vai transferir entre múltiplas criptomoedas. Então do Bitcoin ele vai transferir para outras criptomoedas dentro de sistemas digitais, e em algum momento eu vou acabar perdendo essa rastreabilidade. E eu posso converter esse Bitcoin em muitas outras coisas, então em produtos, em dinheiro, e por isso acaba sendo muito dificultoso eu conseguir fazer essa rastreabilidade. O ransomware não é novo, tá? A primeira variante de ransomware ela surgiu em 1989, só que naquela época os sistemas eram muito imaturos, né? A gente não tinha um desenvolvimento da tecnologia muito avançado como nós temos hoje. E também não tínhamos esse aparato de tecnologia de Bitcoin para fazer esse rastreamento. Então naquela época eu não tinha como bloquear os arquivos e cobrar um resgate. Hoje eu tenho como cobrar esse resgate e ficar ainda assim de forma anônima.
Um outro ponto de sucesso além do Bitcoin, claro, é a questão do uso de proxies, rede Tor, Deep Web, esses termos que a gente vê. Como que isso funciona, né? Na verdade, se eu faço uma conexão da minha máquina para outra máquina, isso possivelmente é rastreado por um firewall, por uma operadora, por alguém que provê esse link a essa comunicação. Muito provavelmente o ransomware se vale da internet, ou seja, uma comunicação global que passa por vários países. Então eu consigo fazer toda essa comunicação da criptografia, do envio das chaves e de cobrança do resgate através de vários proxies, ou seja, pontos espalhados pelo mundo. Então, se eu passo por vários países, normalmente vai passar por países onde eu não tenho um acordo comercial, um acordo de política, um acordo de justiça. Então fica muito mais difícil eu solicitar a esses países a entrega desses dados para eu conseguir rastrear. E se eu passo por vários países, eu vou aumentando essa dificuldade. Acaba se tornando impraticável, inviável. Dependendo ali do ataque ransomware, do quanto vai ser cobrado, acaba não se valendo de eu fazer todo esse aparato aí jurídico para eu poder identificar quem fez o ataque hacker, quem fez o ataque ransomware e conseguir cobrar reaver esse resgate. Não é regra, mas um dos pontos aí do ataque ransomware é a capacidade de cobrar baixos valores, ou seja, $100, $150, $500, $1.000. Claro, para uma pessoa física, para mim, para você, isso é um valor considerável, mas para uma empresa já não é tanto. Então acaba sendo mais fácil eu acabar pagando isso para rever meus arquivos logo, liberar isso e já sair desse pesadelo do que fazer todo o acionamento de boletins de ocorrência, acionar a equipe de TI, para que talvez eu tenha alguma taxa de sucesso. E normalmente essa taxa de sucesso é muito baixa, conforme a gente já explicou aí da anatomia e da impunidade. Com isso, se torna muito difícil eu conseguir reaver esses arquivos aí de uma outra forma que senão pagando. E para finalizar, a gente falou um pouquinho aí sobre o sucesso e também sobre a impunidade. Mas a gente também tem que falar sobre a continuidade, do porquê que hoje ainda existem muitos ataques do tipo ransomware dentro das empresas. Primeiro ponto é que muitos acabam pagando. Existem pesquisas aí, apesar disso não ser tão divulgado, mas que até 1/3 das empresas acabam pagando esses resgates. Ou seja, dentro de 100% ali de um ataque hacker com sucesso, eu vou ter em torno de 33% ali de ataques que foram pagos, os resgates foram pagos. Isso gera duas motivações. A primeira delas é para o hacker. Se eu receber o dinheiro, legal, isso funciona. Eu vou continuar gerando outros ataques e vou continuar disseminando isso. Eu acabo financiando isso. O segundo ponto é o usuário que acaba pagando. Eu paguei e recebi o resgate, recebi o acesso aos meus arquivos. Se lá na frente eu acabar me infectando de novo, eu já sei que se eu pagar eu vou receber de novo os arquivos. Então vejo que isso acaba se tornando um ciclo vicioso, ou seja, tanto para o lado do hacker quanto para o lado do usuário. E é muito difícil de a gente acabar quebrando esse ciclo, né? Como eu falei, você pagar um resgate de ransomware não é garantia nenhuma de que você vai receber. Mas com o tempo o pessoal percebeu que fazendo esse tipo de ataque, recebendo e você devolvendo a chave, acaba fomentando muito mais, e acaba retroalimentando essa cadeia. Então por isso a gente acaba tendo essa continuidade do ataque ransomware tão grande nos dias de hoje. Então nesse vídeo, veja que a gente aprendeu sobre os motivadores do sucesso do ataque ransomware, a gente entendeu por que há tanta impunidade, por que é tão difícil de a gente conseguir ir lá e identificar quem faz esse tipo de ataque e acabar bloqueando diretamente na fonte, e principalmente do porquê que há essa continuidade. Convido vocês a ver o nosso terceiro e último vídeo sobre a série, onde a gente vai falar como se proteger de uma maneira eficiente sobre o ataque ransomware.